Estamos iniciando mais um podcast e queremos agradecer você que acompanha aqui o nosso canal. Lembrando para se inscrever, né? Dá um like também, se inscreva no canal. Nós estamos aprendendo aqui aos poucos. E hoje nós recebemos um especialista também de internet, ele que é jornalista, desde a época quando tinha o jornal. Chegou a entregar jornal também, Alexandre Salvador, seja bem-vindo. Ô Marcos, beleza. Claro que sim, foi muito antes de ser jornalista e tal. Era ainda no tempo, tu lembra? Era a Gazeta do Alto Vale, lembra? Era um jornal que era semanal do Sim. Valmor, né? Valmor da Silva e tal, e era o que eu fazia. Foi aí uma das... A iniciação, digamos, do jornalismo foi a entrega do jornal. Mas tu entregava de Fuscão ou de bicicleta? Não, cara, era bike mesmo. Era aquelas barras circular. Sim. Entende? Botava e tal, e daí tinha... Era isso, fazia a região, a cidade, né? Sim. De Itaiora, no tempo. E ainda era... Ele tinha uma máquina, foi uma revolução na época, entende? Porque ele chegou, e foi quando teve uma expansão do jornal. E ele comprou uma xerocadora, e era assim, né? Dentro daquelas máquinas que fazia, era uma máquina grande que imprimia, chegou a imprimir lá em Itaió o jornal e tal. E trabalhei também antes tu veio do jornal impresso, o linotipo, sabe o que é linotipo, né? Aquelas pedrinhas quando era na gráfica, era o seu Vicente, lembra que o seu Vicente era lá perto do Hotel Itaió? Ah, sim, lembro. E eu trabalhei um tempo lá, entende? Ainda estudava e tal, e era com as letrinhas, né? Para tu montar um convite, para tu montar, era com as letrinhas, ia montando, né? De ferro, né? E era na máquina que depois fazia a impressão e tal. Então tem uma experiência com o impresso há muito tempo. Sim, mas antes disso, eu falo assim, você estudou, depois ingressou já direto no jornal? Não, eu... Como é que foi esse ingresso no jornal, só para a gente entender essa sua trajetória? Na verdade foi por comunicação, né? Eu, graças a Deus, eu tive sempre influência, assim, do próprio meu pai, né? Meu pai, minha mãe, ele não tinha muito estudo, né? Mas eu lembro que em casa sempre tinha... Era uma coisa que ele comprava todo ano e tem ainda na banca. O Almanaque do Pensamento, por exemplo. Era que tinha as tabelas da lua, o período para pescar e tinha várias curiosidades, né? E a minha leitura sempre foi desse tipo. Tinha uma tia que vendia enciclopédia, por exemplo. E eu tinha em casa vários livros, coleções de livros, né? Às vezes não lia tudo, né? Mas a vontade, sabe, essa coisa por leitura e por entender o mundo, né? Meu pai tinha assinatura de jornais, sempre teve, sempre... E ali já foi tendo esse interesse. Isso, e daí tem influência também do Vanderlei, né? Meu irmão, ele estudou no seminário aqui, quando ele voltou, saiu do seminário... Você diz no município de Salete? No município de Salete, no seminário do Morro, né, do Santuário. E ele inventou um negócio lá em casa, que a gente sempre morou ali em Itaió, na Rua Tiradentes, ali no começo e tal, né? Sim. Em Itaió, né? E o Vanderlei até hoje mora lá? Sim, o Vanderlei, né, no mesmo, minha mãe, né? Sim. Tem imóveis ali, enfim, não sai do cantinho lá ainda, né? E ele criou um negócio chamado Serviço de Ondas Curtas Estação Água na Bica. Era o nome, eu lembro até hoje. E o que ele fazia? Como ele veio instruído, tinha padres aqui e tal, e ele resolveu mandar correspondência para as rádios. Olha do mundo, entende? Então eu lembro, HCJB de Quito, do Equador, do Japão, NHK, Nippo Kyokai, eu lembro dessas siglas, né? A Voz da América, a BBC, Deutsche Welle, alemã. Eu acredito que ele recebe ainda publicação até hoje ainda. Então, as rádios, eu estou falando da década de 80, entende? No começo, então, lembro do rádio, né? Tinha ondas tropicais, ondas médias. Então, o nosso hobby, no final da tarde, assim, né? Depois que tomava banho e tal, era escutar o rádio. Aqueles com válvula, tinha umas... Então vinha as correspondências, vinha a Rádio Vaticana, por exemplo, ele mandava em português, o que tinha de informação era em várias línguas, francês, alemão, mas como era o custo impresso, eles faziam tudo uma gráfica só, né? E era muito interessante, porque tu tinha as informações que vinham, né? Sim. Para o nosso endereço ali naquele, né?
um cantinho lá em Itaió, perto do rio, né? Vem do lado lá e enfim... e eu achava maior barato, né? Era criança ainda, né? Olha só, isso daqui veio da Suíça, né? Rádio Suíça e tal, isso daqui veio da França. Então, comecei a ter e lembro, por exemplo, das vinhetas das rádios daí, né? Sim. O Vanderlei daí já trabalhou também na Rádio Itaió, na Educadora, um tempo, fazia o jornal, Sim. programa de manhã. Então, a gente começou com essa espírito, assim, de comunicação, de entender, né? E isso eu creio que foi uma grande influência, porque eu, desde o meu hábito, leio, entende? Revista, eu gosto de atualidade, né? Tá ligado no que tem informação. Então, eu sempre fui... perco tempo com isso. Às vezes, tu entender o mundo, né? Tu desenvolver. E enfim, o rádio era... Tu deve lembrar, por exemplo, a Rádio Guaíba de Porto Alegre, hoje, o Newton Ferretti Jung, né? É um grande radialista na época. E eu lembro que o Vanderlei, ele também fazia as correspondências, mandava informação para lá. Olha só. E tinha algumas informações, de repente saía. E eu lembro, era correspondente Renner, né? Tinha até uma vinheta, né? Vai falar o correspondente Renner. E era a voz dele. E o filho dele hoje é âncora da CBN em São Paulo, né? O Milton Jung, né? Seguiu os passos. Anos lá, e também daquele tipo. E é interessante, porque... acaba desperta a curiosidade, né? E tal. Sim. E depois do tempo eu trabalhei. Mas aí você eu tô falando e vai estudando, estuda, faz o... Não, terminei, eu trabalhei em algumas empresas, no Miguel Raimundi lá, né? Foi um dos primeiros empregos que eu tive lá, na Comercial Oslan também, de parte comercial, e trabalhei também no seu Lauro Sênior, o seu Lauro, que era J. Mateus, que era o seu José também. Sim. Entende? E trabalhei anos ali com eles. Primeiro ajudando a entregar as coisas, né? Depois chegava no televisor, começava... olhava o manual para ver como é que funcionava, entende? A minha curiosidade por saber. Mas e por que tu não quis ingressar no rádio também? Não, eu não... Era mais por essa questão eu acho que de escrever do que falar. Exato. Eu nunca tive, né? Eu não gosto da minha dicção, não tenho isso, né? Da fala e tal. Acho que é para poucas pessoas, né? Você é da voz, né? Então eu sempre fui daí de escrever. E daí trabalhava no jornal. E é interessante, né? Porque eu não tenho formação em jornalismo. Não. Né? Mas sempre trabalhei com né, comunicação, aí tem uma diferença, né? Tem muita gente, a prática, na verdade, a faculdade te dá o norte. Sim. Tu vai estudar farmácia, no dia a dia que tu vai estudar, né? Tu vai fazer qualquer curso, é duas faculdades. Uma é a faculdade, que tu vai aprender, vai ter a profissão, sim, que vai te habilitar, digamos, para algum serviço, mas no dia a dia que tu faz o experimento, né? No dia, né? E desde o tempo eu fui, daí no tempo no jornal, daí era Mas aí você trabalha em vários setores, e como que você ingressa no primeiro jornal? Então, daí... Porque aquela vez era difícil, era complicado, né? Para ingressar no setor de imprensa naquela época. Havia também uma época, por exemplo, do jornal, veja só, tinha as rádios, né? TV a gente não tinha aqui, mas era rádio, tu tinha informação e jornal. Então, jornal, tu tem, né? Tu falou como é que eu ingressei. E foi nessa época também, foi na década de 90 e poucos. Né, já eu fui vender daí a assinatura. Eu já subi de carro, não era mais entregar, era vender. Começou entregando. Comecei e tal, e vender, daí já era o jornal do Vanderlei, enfim, ele tinha outro sócio e tal, e fazer. E daí, na mesma época, daí era começo de 2000 e tal, e tinha uma jornalista, não sei se você lembra, da Lília Muneiro. Lembro. Ela estudou, ela veio de Caxias, na Caxias do Sul, na faculdade lá. E ela teve, assim, morou em Itaió há um tempo, foi trabalhar no Barriga, no jornal, Barriga Verde. E ela saiu dali, entende, e foi trabalhar na MAV, no lugar do Jacaré, lá na MAV. Se eu não me engano, foi ela. Na época saiu, tinha outro, não lembro. E como ela foi fazer assessoria de MAV, mudou, porque ela era formada, assim, sabe, com gás, né? Já era nova, assim. Sim. E ela foi precursora do curso de jornalismo da Unidade. Então ela era... tempo era o Jaime Pascolini, era o reitor na época, ele expandiu a universidade, fez os campos, né? Itaió, Presidente Getúlio, Ituporanga, e a Lília, né, que tinha uma relação aqui com a cidade, acabou indo para o Rio do Sul,
foi a primeira coordenadora do curso. E vai abrir o curso de jornalismo e tal. E eu tive o grande privilégio de... estava no jornal, na época, né? Entende? Não, vou fazer, me inscrevi e tal no dia. E tive o privilégio de ser da primeira turma de jornalismo da Unidade. Então, ali foi uma... E a turma, ela reuniu, digamos, as pessoas que já tinham alguma relação com o meio de comunicação. Entende, né? A Grace Sauer, que é da TV hoje, por exemplo, ela é nova, né? Mas hoje ainda você disse que eles faziam contato já com os jornais, com as rádios, ou pessoal não. quer fazer quem já estava trabalhando no meio. Isso. Porque não tinha formação, digamos, sim. né? A Ariane, né, da TV, ou várias pessoas que estavam, digamos, já trabalhando, né, ou começando, né? Já houve esse contato, então. Exatamente, entende? Daí até porque eram várias no Alto Vale, né? Era vários, porque tu não tinha, era poucos, 2, 3, eu não lembro quantos tinham. Eu acho que o primeiro aqui, um dos primeiros aqui formado aqui, o Walfert, né, que trabalhou, foi longe e tal, e daí também foi meu professor, inclusive, de rádio. Olha só. Um excelente profissional também, professor. E, enfim, várias pessoas que, então, da primeira turma que já estava já tinha TV Rio do Sul. Sim. E alguns rádios, jornais impressos, entendeu? E que foi a primeira, né, da primeira turma, né, isso que vai... Sim, e aí você faz a faculdade de jornalismo, que dura 4 anos, e continua trabalhando no jornal. Luta, exatamente. E era uma época que a informação chegava hoje, né, por exemplo, chega na terça-feira, deu um acidente, por exemplo, né, deu com vítima e tal, né, o jornal tinha que ir lá, tinha que fazer a foto, pegava com a polícia ali, com os delegado, quem é que ia fazer as informações, né, para tu fazer a matéria em si. Daí batia a foto, daí o jornal só ia terminar na quinta, né, para diagramar ele, para depois ir para a gráfica, para fazer a impressão, e aí sim, né, circular. Então a informação, né, quando é que tu via no rádio, tu não tinha a foto, por exemplo. Sim, né? Só informava. Porque naquela época a rádio ela informava, você citou um exemplo, um acidente. Então ela informava que aconteceu acidente com vítima e tal. Agora, o público e a curiosidade era ver depois como foi o acidente na imagem. Então tinha essa diferença. Por isso que havia essa expectativa do jornal. Exato. Não é hoje como tu vê o acidente, deu um acidente no lugar, daí de repente vem a matéria, descoberto, né, divulgado o nome de quem estava no acidente, daí talvez, sabe, são 3, 4 informações, 5 às vezes, entende? Que não é completa, então agora, mas é por conta também dessa necessidade hoje, que tu quer dessa velocidade, dessa instantaneidade que é a rede social, enfim, a internet. Né? Agora, você trabalhava no jornal, não tinha faculdade. O que muda depois da faculdade? O que muda? Muda, digamos, a forma, né, Marcos? Você sabe, tu abordar a faculdade, ela te dá um norte, né? Ela te gabarita para tu ter uma qualidade, né? Ela te gabarita na qualidade. O jornalismo, ele não tem, tipo, os conselhos, como são, tipo, OAB, como tem um conselho de medicina e tal, que é um grupo, digamos, ainda que tu tem que estar inserido. Não tem um conselho que rege, digamos, a hierarquia. Então, qualquer pessoa tu não precisa ter faculdade de jornalismo para abrir um canal de comunicação. Hoje, qualquer pessoa. Agora, farmácia, precisa um farmacêutico o tempo todo lá, né? Um médico, não é qualquer um que é médico, né? Antes tinha, né? Um dentista prático, né? Que se dizia, né? Mas hoje não existe mais. A habilidade, ela muda, então ela te deixa mais tranquilo e também da forma, né? Porque hoje em dia, a qualidade de informação, se tu não tem, eu acho que tu evita muito desgaste, entende? Tu sabe apurar, tu dá mais credibilidade para as informações, enfim, entende? Porque Mas, e aí outra pergunta, o que muda, por exemplo, alguém que não tem uma faculdade de jornalismo ter um jornal, porque nós estamos falando do jornal, e aquele que tem uma faculdade de jornalismo? Mas agora, indiscutível, não estou dizendo que quem faz faculdade é melhor do que um outro que não tem, porque às vezes o experimento... Não a questão do melhor, mas a diferença. Não, a diferença é que tu tem mais responsabilidade, tu sabe como abordar às vezes uma situação, né? A gente tem entrevista, texto, né? Tu saber, né? Pelo amor, né?
caixa alta não existe, tu escrever no texto, entende? Tu entende a comunicação, né? Enfim, várias situações que facilita o dia a dia, né? Sim. E algumas coisas assim de experiência que tu vai tendo durante o dia a dia. Sim. É indiscutível que a faculdade não vai te permitir, se ela não te dá, né? Sim. Ela não te dá isso. E aí você fica por quanto tempo no jornal até o jornal começar a dizer, olha, vai mudar, as coisas estão mudando? Cara, a gente teve um auge, né? Foi um ápice, assim, algumas, né? A gente conseguiu algumas coisas interessantes no jornal. Eu lembro, por exemplo, do site, a gente já começou a elaborar. Eu tive o prazer de colaborar também com um portal da Dijor de Jornais, quando montou uma estrutura no estado todo, e a gente era termômetro, entende? Eu comecei antes de ter a notícia, o Diário Catarinense, o Santa, ter diário, no portal de notícias a gente já tinha. Sim. Entende? Que era lá o www. E tal, então já tinha. Então isso foi um avanço. E a gente também concorria, é um prêmio hoje de jornalismo importante da Dijor de jornalismo, e a gente ganhamos fotografia, projeto, ganhamos design, ganhamos alguns prêmios assim na década de 2005, 2006, 2008 e tal, por conta da qualidade, entende? Sim. A gente, né, chegamos a trabalhar com mais jornalistas na redação, entende? Foi uma época legal de jornal. E eu saí em 2009, né? Eu saí do jornal, eu me desliguei totalmente. Não totalmente, sabe? Tu acaba tendo um vínculo ainda. Sim. Para trabalhar na Câmara. Daí fui convidado para trabalhar na Câmara de Vereadores de Itaió. De assessor de comunicação, exatamente. E já era jornalista? Já sim, formado. O cargo exige essa qualificação também, sim, né? Sim. Foi uma das coisas. Que é importante também isso. E daí passei lá 5 presidentes lá na Câmara de Itaió lá e tal. Foi também uma experiência. Sim. E aí você fala ali da questão do site. Houve, eu falo, uma diferença nessa questão do jornal? Melhorou esse... Ou eu falo, piorou pela questão financeira? Porque o jornal você vendia... É que o jornal, o impresso, diferente de rádio, diferente de site, por exemplo... Tu tem o custo, né? Sim. Papel, por exemplo, né? Tu tem a distribuição, tu tem gasolina, então a operação, tanto é que os grandes jornais hoje revista, né? Então ele ficou obsoleto com a internet, com essa velocidade de informação hoje, né? Tu vê, então não só então encareceu para os grandes meios, os grandes jornais, a tiragem aí, digamos, era 1 milhão, digamos, da Folha e tal, hoje está 200 mil. Sim. Entende? E ainda tem. Hoje, ainda tem tiragem. Ainda tem. Folha de São Paulo todo dia, o Diário, o Globo, o Jornal de Lei todo dia. Eu e o Cavilho também lê. Recebe hoje na internet, tu tem informação. Já nossa informação, eu lembro. Tô falando do Roberto Cavilha, né? Que é um assíduo leitor de jornal. E me faz... é uma coisa que eu não abro mão, sabe? Eu tenho, assim, aquela vontade de ver o que é do jornal, entende? Sim. Porque é diferente essa informação, né? E havia eu falo assim, uma insegurança, Alexandre, assim, de mudar, eu falo do jornal para o site, como é que foi naquela época, esse momento, assim? Era difícil porque, mas será que vai, né, sabe, que o jornal, porque tu tinha que uma hora ter essa ruptura, né? Muita gente ainda acredita, tem poucos, eu sei que aqui no Alto Vale tem o jornal lá do Vale Norte ainda que circula e tal, tem, né? Em a região de Blumenau, Brusque, lá tem o município ainda que é diário do jornal lá. Sim. Entende? Do sul tem vários jornais. Chapecó tem a região lá, mas em Laje, por exemplo, o jornal lá não tem mais. Então o que acontece? Quem conseguiu se adaptar, sabe, assim, mudar a estrutura, digamos, para o digital, né, mas muitos não sobreviveram, então é difícil porque tu acaba cortando uma série de custos e tal, e para tu vender isso também, para tu se desfazer, né? Sim. Então hoje jornais, por exemplo, olha só do grupo RBS, né, que tinha 3 grandes jornais aqui, nenhum circula final de semana, impresso ainda, entende? Um que é um jornal com 3 capas diferentes, que é o AN, o Santa e tal, né? E tem notícias do dia em Floripa, na região lá também, que é do grupo
ND, né? E Sim. tal de comunicação. O que mais... Mas tu pediu o que muda, né? Eu acho que é o custo operacional, digamos, de toda a imprensa, se diz que mudou no mundo, né? Tu imagina hoje, vamos imaginar a Globo, né? Que se diz, né? A Globo, para tu transmitir de algum lugar ao vivo. Era um carro daqueles, né? Que vinha uma antena grande. Sim. Vinha os repórteres, tinha o cara que dirigia, o cara que dá luz, o câmera, liga o negócio aqui e Diretor. tal. Diretor, liga no satélite, manda e tal. Hoje tu pega um smartphone, um telefone, paf, transmite ao vivo de qualquer lugar que tem internet ou contato, né? Então... Tem que ter internet boa também. Tem que ter internet boa, mas tu transmite. Sim. Entende? Então, uma pessoa faz, né? Então, a estrutura, né, acaba diminuindo. E o que sobrou, digamos, dos jornais aí é ainda a informação no fim. Eu acredito ainda que às vezes, né, é um tempo nebuloso, né? Mas tem credibilidade ainda os meios de comunicação. Sim. Eu acredito nisso. O que mais gerava audiência num jornal? Tragédia, né? Coisa ruim, né? Até hoje é assim, né? Sempre, mas óbvio. Entende? E é uma Tu acha que sina, não né? mudou isso um pouco? Não, de maneira alguma. Tu olha aqueles programas que eu acho uma aberração, sabe? Aquele Cidade Alerta, aquele Cidade lá. Pô, tu tem de meio-dia ali, não lembro, tem uns, acho que a Band, Record, ali, que passa aqueles canais lá. Eu nem assisto quando Cara, coisa... tu escuta o dia, eu tava no restaurante, tava comendo daí, e estamos ao vivo aqui a perseguição do cara que espancou a mulher e saiu correndo aqui, daí já engata com outro que o acidente, e daí outro esfaqueou, e daí estupro, e daí fuga, e cara, tem tanta coisa que acontece, né? Mas tem a gente, enfim, é uma coisa muito de brasileiro, Marcos, porque na Europa, entendeu? Então, daquela época até hoje, continua o mesmo. E a gente não tem o hábito de leitura muito, né? Hoje não é a venda do jornal, é o acesso que se diz. O like, né, que se diz, é o like. É o like. Então, eu tô hoje aprendendo aqui. É uma foto, tu tem uma foto com uma legenda, gera repercussão, né? Sim. Então é muito instantâneo, é muito curto o texto, não precisa ter muita informação, né? E aquilo que dá acesso. Então, às vezes, tu não compreende. E, na verdade, o título, a foto, o texto, né, digamos, no jornal e tal, é o que chama a atenção. Sempre existiu a manchete do jornal, né? Sim. O que vai dar o título, entende? Hoje o like, né? A internet, ela mudou um pouco a forma, mas, na verdade, é a mesma coisa, né? Eu digo a forma que é mais instantânea, tu não tem... E as pessoas não leem, né? Sim. Texto grande, né? Texto pequeno. E as matérias que mais eram complicadas de fazer, de elaborar, quais seriam? Sempre é quando é denúncia, né? Quando tem investigação, né? Eu me tornei, assim, algumas matérias aí que eu fiz nesse trabalho, né? Sim. Primeiro tem aquela ideia, assim, de mudar o mundo, né? Quando aquele jornalista, cara, eu vou... Então vou denunciar, né? Talvez tu tenha esse espírito um pouco assim, vamos... E tu vê que o esquema é bruto, né? O sistema, né? O sistema, né? Então, eu às vezes quando eu vejo qualquer informação, eu sempre dou um pé para trás, né? Entende? Sim. Tem Mas havia uma dificuldade, porque hoje a gente tem o portal da transparência que não é tão transparente assim, mas ajuda a ter um caminho mais rápido, né? Era difícil. Eu lembro que teve um assunto lá em Taió, digamos, na comarca, que a rádio lá deu um assunto, entende? Era uma prisão de alguém lá e tal. Mas como que não tinha essa informação? Era uma informação que saiu um julgamento, né? Era um julgamento, uma coisa do Tribunal de Justiça. Cara, peguei e fui até no fórum, né? Eu acho que fui de bicicleta lá, se eu não me engano aí. Cheguei lá. Daí no final, 6h30 da tarde, assim e tal, e eu quero a informação, como é que a rádio deu, a gente não tem sobre do jornal e tal. Daí o promotor, eu lembro, né, do promotor, o nome dele e tudo. E ele disse, não, tem que fazer por ofício então, se tu quer saber da informação. E eu, piazão, né, cara, tô fazendo faculdade aí. Aqui, peguei uma folha de ofício, Alexandre Salvador, venho requerer a informação sobre tal. Entreguei para ele na frente, né? Um ofício digamos, é um documento, né? Mesmo que a punho e tal, mas e daí eles redigiram lá, passaram a informação. Então era uma dificuldade. Então a informação era mais privilegiada. Então tu tinha que ter boas relações, né? Há muito tempo tu tem que ter, né, relação. E havia uma coisa que mudou muito, por exemplo, do setor público, prefeitura, câmara e tal.
havia uma grande necessidade de ter os veículos de comunicação, entende? Tanto é que os veículos no Brasil também é história, né? São tudo concessões e, se tu olhar, 90% era de relação com políticos, né? Na época e tal. Então tu tinha essa informação. Então quem dominava, quem tinha boa relação, tu acaba tendo mais informação. Sim. Então isso é um privilégio. Então você diz que uma matéria investigativa, ela poderia levar meses? Talvez sim, entende? As maiores jornais, não meses, mas pelo menos tinha matéria que demorava. Às vezes tu tinha pauta, né? Eu lembro de uma que eu consegui uma informação, enfim, eu não lembro que grupo que estava, mas da informação do grupo do Movimento Sem Terra. É isso, né? Movimento Sem Terra lá em Taió, né? Cara, eu tinha informação que tinha essas conversas essa possibilidade mês antes. Exatamente. Tanto é que foi capa de jornal. Eles estão vindo, né? Estão chegando, né? Então tinha já organizado e eu tinha uma fonte que, cara, lá de Chapecó, lembra a pessoa, não lembro como é que era, mas enfim, e é mesmo, então eu consegui apurar. E eu sei que os empresários tudo ficaram até um pouco alvoroçados, a cidade, imagina, né? Sim. E quando eles chegaram no dia, eu lembro do dia, eu consegui essa informação também, era um vereador na época, que daí o prefeito acho que ligou para ele, cara, tu tá sabendo que era de madrugada. Eles chegaram lá na fazenda da Imasa, lá HCR, né? Imasa para frente lá, né? São duas empresas lá. Mas eu tô dizendo que olha a dificuldade, era um dia de semana e eu tive que subir até lá, sabe, ficar de longe. Eu lembro que já furou o pessoal, bater. E eu consegui ainda furar no site daí, entende? Porque daí, com aquela informação, o jornal complementava. A gente trabalhou um tempo assim que as informações do impresso, tu dava instantaneidade, veja mais no jornal impresso, entende? Sim. Então, a gente trabalhou um tempo assim, e os jornais que fizeram isso também melhoraram. Mas a informação, então tu só ia sair na sexta-feira, entende? Tô falando na quarta, entende? Isso aí, então, Puxa. até tu saber, entender, se discutir, então, era mais difícil, porque era mais restrito e poucas pessoas dominavam da informação, entende? E eu estou falando dos meios de comunicação assim, com relação com prefeitura, com município e tal, tu tinha uma necessidade porque para sair as informações tu tinha que ter essa ligação. A ligação, ok? Hoje não, hoje que a rede social, a internet, ela cortou, digamos, os meios. Sim. Tanto é que tem que se reinventar os meios, estão se reinventando ainda, né? Sim. Não tem desse tipo, né? E como é que vocês faziam as pautas naquela época? As pautas, então. Eu lembro que tinha umas ideias assim do Vanderlei, meu irmão, que era, a gente dizia assim, uma ideia do que vai acontecer. Não o que aconteceu, sabe? O que vai ter a reunião do asfalto lá no Mirim-Doce e tal. Então, vamos pautar aquilo lá, né? Então tinha uma sempre no início da semana, né? Sim. Segunda. Daí tu já saía, né? Para alguma cidade. Então na terça eu lembro que eu ia para Pouso, Mirim-Doce e Pouso Redondo, né? Tu ia. Porque era região, a gente circulava na região. Então onde é que passava? Na prefeitura, delegacia e tal. E era o roteiro também. Pouso a mesma forma, delegacia, às vezes num outro órgão público lá, na prefeitura, que tinha, né? Câmara, né? Entende? Era o que acontecia das informações. Rodoviária, né? Rodoviária é um ótimo lugar para tu. E aí tinha que ficar lá esperando. Às vezes sim, para pegar as informações. Ficava, às vezes dava um chá de cadeira para fazer e tal, né? Enfim, era essa informação legal. Foi preso o cara, agora estão buscando aqui, né? E cheguei a fazer matérias assim, por exemplo, que eu não esqueço dupla, que era um cara que foi preso. E desse foi, eu acho que tráfico, tinha algumas coisas lá. E eu, né, fiz a matéria, estava pronta e tal, com a foto e tudo, já na segunda, era final de semana. Na quarta-feira, eu fui almoçar num lugar, o cara tava lá. Tava almoçando, já tinha sido solto, né, cara? Então, a matéria caiu, que se diz, né? Então, daí não publicou. Como é que vai publicar, né? Teve muitas dessas que tu não publicou, assim, em toda a trajetória? Muitas matérias que caía, né? Cai a matéria, né? Sim. Tu tem que ir daí mudar, né? Se fosse hoje, já estava no ar. Ou o que acontece diferente. Eu trabalhei, por exemplo, um tempo... Eu tomo uma água. Sim, toma água aí. Senão o Muriel buscar mais aí. O jornal foi o precursor do Diário do Alto Vale, lá o jornal Folha do Alto Vale. Então era diário o jornal. Então a gente fazia um rodízio lá. Chegamos a trabalhar com 10 jornalistas, 9 jornalistas lá. Era bem.
E a gente furava as rádio, TV, era esse o nosso Sim. objetivo do dia, era muito interessante. E o que acontecia? Então o jornal fechava, tu podia fechar 8, 9 horas da noite, entende? E o que fazia? A gente esperava a abertura da Festa Cebola. Então ia o fotógrafo, o repórter e tal, deixava o texto mais ou menos pronto, batia a foto de capa, sabe? E no outro dia, pô, já tá, né, a foto, cansamos de fazer isso, é muito legal. E nessa questão que tu falou de foto, tinha que fazer curso também para bater uma foto, para ter essa visão diferente? Eu te confesso que é hábito, né? Também, né? Tu vai regulando, vai vendo como é que é. E a foto não tem muito segredo hoje em dia, então, né? Mas ela tem 3 questões básicas, né? Que é o enquadramento, né? O que tu quer bater a foto, né? Então, o que tu vai enquadrar, né? É uma coisa. Tu tem o foco, que é, né? Se está distorcido ou não, né? Que às vezes as fotos tu via que tinha que rolar o tempo de revelar o filme. Sim. Tu não sabia como é que ficava a qualidade, né? Então, às vezes, pifava a foto, tinha que trocar, né? Tinha que botar outra coisa, né? E a luz, né? 80% de uma foto é luz, claridade, né? Então, então, curso, acho que tu tem, no dia a dia, tu vai tendo uma habilidade e tal. Sim. As fotos também são engraçadas, porque o jornalista, tu falou, perguntasse antes qual é a diferença de ter, né, a faculdade ou não. Mas depois que tu faz a faculdade, tu nunca faz uma foto daquela, ou querer fazer a foto, às vezes o cara na mesa assim com a caneta, entende? Ou, sabe, tu quer ação, né? A foto, tá conversando, o cara com o dedo no olho, entende? Tá brigando. Então, as fotos melhores, as fotos jornalísticas, ela requer uma ação, um movimento, algum impacto, né? E aí bate muitas para depois escolher uma. Geralmente sim, né? Hoje em dia com o digital, eu lembro que a gente teve essa mudança também de filme, foi uma grande evolução. Imagina quando chegou cara, eu acho que ali em Taió foi a Gráfica Tambos, comprou uma no jornal lá. Foi um dos primeiros que tivemos acesso à máquina fotográfica digital, tô falando. Da Sony, aquela primeira era a Mavic, depois era as D, não sei o que e tal. E tu olhava a foto, olha aqui, né, cara, tu vê, e se tornou obsoleto hoje, né, tu não acha mais? Tu olha, mas dá de ver a foto, olha aqui, né, cara, então tu já batia a foto e já revelava. Então facilitou nos programas também de diagramação do jornal e tal, entende? Então hoje a gente está conhecendo aqui um pouco da história, um resumo do jornalista Alexandre Salvador. A minha pergunta agora hoje se fala muito em fake news, né? A gente vê muitos sites que não são sites que espalham, né, a fake news. Naquela época havia também matérias fake news e jornais que divulgavam também fake news? Eles diziam que eram de vez em quandários, que eram jornais que surgiam de vez em quando aí, só nessas épocas do ano. Época de eleição. Exatamente. Então, surgia, o cara mandava. E era meio que direcionado assim, entendeu? Alguém, né? Mas as fake news, eu acho que no impresso era um pouco mais difícil, entende? Mas é lógico que havia sempre... Até porque havia uma responsabilização ainda mais que estava ali, né? Estava escrito. Hoje... Outra coisa, sim, tu falou no rádio, saiu. Manda o jornal impresso, está escrito. Ou então, colocou e depois pode mudar? No site, no Facebook, que seja, qualquer rede social, né? Entende? Mas o que eu acredito que vi assim, e era naquelas pegadinhas, né? Então, tipo assim, quando a informação chega para ti, Marcos, tu coloca isso daqui na rádio aqui, né? Dá um passo para trás hoje. Sim. Então, porque a informação que chega assim, geralmente é o cara que quer falar um negócio... Que não tem coragem e quer mandar o outro falar. Isso tá cheio, né, cara? O tempo todo, né? Sim. E como tu... Não, né? Então tinha muito isso. Às vezes eu acabei tendo alguns erros, entende? Não vejo que a fake não foi intencional. Graças a Deus eu nunca tive nada, né? Assim, desse tipo de coisa, sabe? De ser responsabilizado por alguma coisa que eu escrevi e não é verdade. Sim. Né? Foi erros, mas daí possível de consertar e tal, né? E geralmente é questão política também, né? Sim. O cara diz, o cara me deixou aqui, tudo isso daqui. Tu ouviu o cara, tu relatou, se ele tá mentindo, ele tá mentindo. Sim. Se eu escrevi, segundo fulano de tal, falou aquilo, né? E acontece muito, creio, com você também, né? Tu tá lendo uma opinião de alguém. É a tua opinião, não é?
Tá dizendo que o cara tá escrevendo. Mas Então, tem muitos que interpretam que seria eu. Sim, Mesmo que você fale, olha, a opinião é do sim, fulano de tal. tá escrito, Tá né? escrito aqui. Eu acho que acho não, tenho certeza que as pessoas confundem muito isso. Sim. Tipo um artigo de opinião, um artigo que é uma crônica, né, entende? Ou de uma notícia, de uma informação, entende? Opinião é opinião. Opinião todo mundo pode ter ou não, né? Só que eu vejo que um tempo atrás, quando tu vai falar sobre medicamentos, tu vai falar com alguém da farmácia, um médico, um farmacêutico, entende? Tu vai falar sobre pescaria, tu vai alguém que vive no Rio, tu não vai falar com alguém que não... Sei, né? que não conhece. Então hoje todo mundo conhece tudo, né? A gente discute coisas do mundo, né? Todo dia, né? Agora ó, a pauta é o Oriente Médio, né? Então nós estamos especialistas em Oriente Médio, nós estamos especialistas em... especialista para tudo, né? E enfim, o mundo está muito... E aí você, jornalista formado, com experiência, aí sai dessa era do jornal, entra no mundo da internet, você continua da mesma maneira ou busca especialidade nisso? Como é que foi depois? Tu tem que ver, tem que buscar, né? Tu tem que saber o que está dominando hoje. O mundo não tem como tu não buscar informação, por exemplo, as inteligência artificial, né? Que é esse chat aí, essa transformação que está tendo. Tu tem que dominar o bicho, né? Tu não precisa, tu tem que entendê-lo, né? E é uma coisa também que eu estou estudando bastante, é essa questão de algoritmo, né? Tu já ouviu falar disso, né? Sim. Algoritmo, né? Então as pessoas, hoje, a Meta, né? Que é do Facebook, Instagram e tal, que é o dono, ela conhece muito mais, às vezes, um ser humano, a pessoa, do que a própria pessoa. Sim. Conhece no sentido porque os teus hábitos na rede social, que o brasileiro é um dos que mais usa no mundo, né? Na internet e tal. Tu faz um clique, um comentário, um negócio, ele consegue identificar a tua personalidade, os teus gostos, né? Entende? E esse algoritmo, como é que é esse questionário, digamos, que a rede social faz, que as empresas, o Google também faz, o TikTok também faz, entende? Eles acabam extraindo informações e vendendo esses dados para quem? Para quem paga, né? Entende? Então, quando tu procura no Google, eu consigo identificar ali o que está de leilão lá, quem está pagando o anúncio e quem não está. Entende? Olha Tu só. consegue também identificar isso. Tu vai procurar pneu, tu já fez isso? Procura pneu na internet, Sim. Tá? De repente começa um monte de mensagem de pneu. Tu abriu ali e já... Porque começa a lá aparecer. o Mark Zuckerberg lá, o Marcos lá quer comprar pneu, então vem pneu. as empresas de pneu que estão pagando o anúncio, aquele joga o anúncio para ti. Então tem uma grande diferença. Antes tu vou fazer o anúncio de pneu, por exemplo. Sim. Vou usar o jornal. Quantas pessoas vão ver no jornal? Eu não tinha conta. Tu tinha 3.000 assinaturas, 3.000 pessoas iriam. Eles faziam uma conta média era 5. Então 15.000 pessoas, em tese, iriam ver aquela um outdoor, quantas pessoas veem? Tu não tem. Um som de rua tu quase é obrigado a escutar, mas... Sim. Entende? Rádio, tu tem que estar sintonizado. TV, Exato. da mesma forma. Ao ponto que a internet não. A internet, quando tu só vai pagar ou vai descontar, digamos, do crédito, quando a pessoa acessar. Entende? Quando tu viu a informação, puff, Sim. então tu tem a contagem. 900 pessoas viram, 1.502 pessoas viram. Então, ela tem como mensurar isso, né? Então, e o que muda agora? Tu falou aí um tema, inteligência artificial, eu falo na área do jornalismo. Vai cair muito isso? Eu acho que acaba tendo... eu não sei se cai. Cai, você diz, vai cair o jornalismo? O jornalista que vai lá, faz uma matéria, escreve. Não, você vai lá hoje na inteligência artificial... mas isso já é usado há muito tempo, né? Por exemplo, se tu procurar as matérias de eleições, por exemplo, o G1 já fez da Globo, faz 2020, 2016, se eu não me engano, aí, já fez, só que os dados, ele não roubou, um sistema lá que capta os dados do resultado da eleição
e monta uma matéria automática. Todas as matérias dos 5 mil e poucos municípios da última eleição. Sim, estão lá. Todos até fizeram. Hoje, né? Se você quiser. E daí tá escrito lá, né? Atualizado. Muda no sentido que tu... sei lá, Marcos, eu acho que acaba, por exemplo, muitas informações básicas, sabe? Simples, que não há necessidade de tu... Por exemplo, um informativo, entendeu? Uma formação de... Então, algumas coisas vai não digo prejudicar, mas vai ocupar, talvez, o espaço. Porque ela facilita, na verdade, o jornalista, ou quem vai fazer a informação, ela deve usar os artifícios ali que tem no meio digital para tu aprender ou para tu melhorar, né? Ou comparar. Agora tirar... Eu vejo que ainda precisa muita evolução desses meios. Hoje, eu falo nesse mundo da internet, na sua avaliação, no seu conhecimento, as pessoas elas têm mais facilidade de acessar, e os acessos são mais por uma foto, um vídeo, ou somente lá um destaque, ou realmente uma matéria lá com 2, 3, 4 páginas? Não, as pessoas estão nas bolhas, né? Cada um na sua. Entende? O algoritmo que eu volto a falar ali, ele também conecta quem pensa igual. Então dá aquela falsa sensação que tá todo mundo tá vendo isso aqui. Lógico que tu tá vendo. Nós estamos aqui, eu e você. Sim. Ok? Então, daqui a pouco nós estamos na mesma Wi-Fi. Entende? Vai surgir, se nós não somos amigo no Facebook, por exemplo, vai vir Marcos sugestão de amizade. Porque a internet também colocou. E isso também vale para a informação, a busca de informação. Eu vejo alguns disparos que o pessoal cria grupos no WhatsApp, geralmente, porque as pessoas não buscam, né? Eles preferem receber. Se tu está recebendo informação, tu não está controlando ela, né? Eles estão te entregando alguma coisa. Sim. Agora vamos ver aqui, vamos ver o jornal. Vamos lá no tal site, no outro e tal. Quem vai fazer isso? Então não tem comparação. Então, cada um segue, um gosta mais da Record, outros gostam mais da Globo, outros gostam menos da Band, outros... a rádio também, né? O pessoal da Jovem Pan, tem o pessoal do... Sim. Sei lá, enfim, cada um vai achando que aquela é o que traz a verdade, o que traz as informações que ele gosta de ouvir. Sim. E aí o que você falou, tem desde a época do jornal, pessoas que gostam de ler aquela matéria do início ao fim, com detalhes. Hoje é a mesma coisa. Não, tem uns que é só o destaque, a foto e nada mais. E hoje mudou muito também, né? A gente está fazendo aqui um podcast, né? Agora começou, na verdade, o podcast, na verdade, o nome é de rádio, né? Como tem YouTube, sim, seria um podcast, era um cast, né? Um áudio. Videocast. O videocast. Porque seria. Tem vídeo. Ok. Mas seria mais para só ouvir, mas a gente está transmitido também, né? Com a imagem. Com a imagem, então... Tá muito visual, né? Hoje tá... Sim. Olha só as ferramentas também hoje o vídeo, ele ganhou uma repercussão muito grande e tu prefere ver, né? Uma informação também. Uma foto estática, ela dá um engajamento, né? Sim. Agora, vídeo dá bem mais, né? Curiosidade minha, jornalista, na época do jornal, fazia a matéria... Certo? Hoje, o jornalista, além de fazer a matéria, ele tem que ter o controle da rede social, da onde que ele vai inserir, ou dependendo de qual local que ele está, ou eu falo local que ele está, de empresa de comunicação. O que acontece, Marcos? Sim, hoje tu tem que ser multifuncional, né? Tu tem que saber operar uma câmera, saber digitar, saber, entende? Para quem trabalha com o jornalismo, né? Mas muitos profissionais também do jornalismo, eu não vejo, acho que é comunicação, né? Comunicação e mídia, né? Sim. Hoje em dia, migraram muito para essa questão de assessoramento, né? Entende? Assessorias e tal. Sim. E também social media, né? Que é para tu... mudou muito, né? Hoje, onde é que pede para as pessoas, onde é que elas se informam? Onde é que tu viu? Eu vi no Facebook, eu vi no Instagram, eu vi no WhatsApp. Entende? Tu não liga a TV para assistir Jornal Nacional? Todo mundo diz que não assiste, né? Muita gente diz que não assiste. É que nem novela. Não assiste, novela, mas está na frente da TV. Big Brother, mesma coisa. Mas, enfim, ainda há um roteiro de informações. Sim. E onde estão os profissionais. E lá, e também se adaptou, né?
os grandes meios, né? Antes tu ia, como eu te falei antes, então ia o repórter, ele ia o câmera, e às vezes o cara só para segurar o cabo, ia para produção. Não, agora já vai com o celular, já grava, já bota só um tripézinho e já faz tudo, entende? Então, assim, tu tem que se adaptar a esse mundo, né? Na sua avaliação, o que vai mudar ainda? Vai qualifica, melhora a qualidade. As pessoas começam a separar, entende? Ver por quê. Pô, aquele cara falou aquilo, entende? Não aguenta muito tempo, né? E nessa mudança hoje é Facebook, Instagram, o que vai mudando nessa questão? Antes tinha umas redes sociais que já não existe mais. Vão deixar de existir daqui a uns anos? Eu acho que ela vai perdendo o efeito, entende? Vai tendo outras novidades. Vai tendo outras novidades. Eu vejo uma grande alternância, por exemplo, quem é do meio mais de informativo, de formação, jornalista sem Twitter não existe praticamente, né? Tu tem que ter. É a rede social mais rápida, eu gosto também, é a que eu mais uso. Facebook raramente, entende, hoje, né? Porque o Twitter eles dizem que é a Cracolândia da internet, né? Tem gente que abomina e tal, mas por quê? Porque é tudo, né? Entende? Ela é rápida, né? As informações são muito rápidas. E depois que passa no Twitter, acaba dissipando para as outras redes tipo Facebook, né? Tempo depois, Instagram e tal. Então ela é mais dinâmica, mais rápida. E modificou muitas coisas, assim. Então tem mais liberdade, tem mais, entende? E ao passo do que, por exemplo, tu falou de rede social, né? Tanto Instagram como a medição do que tu vai ver, tu não tem controle disso. Ao passo que Twitter tu tem, né? Se eu fechei meu aplicativo, eu entrei de novo nele, ele parou aonde eu estava da última vez. Agora continua olhando. No Facebook não, se tu fechou, tu abriu, já tem outra coisa. E quem está te entregando isso? É o Facebook. Não é tu que tem controle, né? É o robô. Eu tô vendo. É o robô, é alguém que está te jogando aquelas informações, né? E como tu explicou antes, se acessa determinado, vai sempre abrir naquele... Mas eu vejo uma grande alternância, assim, de personagens, por exemplo, do meio do jornalismo, que acabaram abrindo um próprio canal, sabe? Assim, canal de YouTube, por exemplo, né? Então, e tu simpatiza, tu gosta da credibilidade daquela pessoa, tu acaba escutando, né? E tem alguns meios de comunicação, por exemplo, canal Meio, é um que faz uma checagem, assim, uma apuração de vários fatos, né? Tem muitos hoje, o Grupo Flow também, hoje que expandiu também, tem alguns, tem, enfim, Nexus, tem várias plataformas e os grandes meios de comunicação também tem isso, que fazem podcast com um resumo, né, das notícias, né? Porque também tu tá no dia a dia, tu vai ficar 1 hora, às vezes escutando, tu não escuta, mas 8 minutos tu escuta, né? Entende a informação? Então ela tá muito dissipada, muito espalhada. Então tu vai, eu acho, tu vai buscando teus gostos, né? Aquilo que tu quer ouvir. Enfim. Antes de umas perguntas aqui diferentes, eu quero fazer umas perguntas diferentes depois para o Alexandre, mas nessa linha ainda do jornalismo, para a gente entender também, qual que é a diferença de trabalhar numa empresa de comunicação para uma assessoria de imprensa, de uma Câmara e de uma Prefeitura? No impresso, no jornal, assim, na informação, tu acaba... Assessoria, qualquer assessoria, ela te passa as informações boas, né? Ok? Esse é o objetivo do assessoramento, qualquer um. Pode ser um jogador de futebol, pode ser um empresário de uma empresa, prefeitura, câmara, ou do próprio político, por exemplo. Tu passa a informação só que é bonitinho, né, cara? Não tem? Isso você diz numa câmara ou prefeitura? Em qualquer lugar. Você vai... Na assessoria, como te falei, e outros. E eu passo que o impresso, tu tem as coisas, né? O impresso, eu digo, o jornalismo fora disso deveria ser as coisas boas e ruins, não é só o bonitinho, né? Não é só notícia boa, né? Porque tem ou acontece... Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Então ela é uma... No setor de imprensa é tudo. E numa prefeitura ou câmara é somente... E as grandes coisas do mundo hoje, a gente fala de corrupção, vou falar do lance político, foi por conta do jornalismo, da investigação. A gente fala aí, por exemplo,
da questão do Lula lá, do triplex, daquele sítio de Atibaia, né? Como que foi aquilo lá? Como é que surgiu aquela informação? Sim. Como que? Foi um jornalista da época que foi lá, pesquisou porque cada ex-presidente, o Bolsonaro, o Temer, a Dilma, o Fernando Sarney, Henrique, todos eles têm uns 8, 10 ainda que trabalham, está na segurança, que está no staff ainda. A gente paga isso para eles. E o jornalista foi averiguar quem acompanhava o Lula. Portal Transparência, o cara pagou diária naquele restaurante, então ele foi durante o ano 80 vezes lá. Como assim? Lá em Atibaia, o que tem? Isso foi lá. Entende? Quando surgiu o mensalão, que surgiu na imprensa, mas sei lá, corrupção, onde é que foi? Sim. Foi uma entrevista do Roberto Jefferson com a Eliane Cantanhede na Folha de São Paulo. Eu lembro dessa, foi a primeira, explodiu, ele falou daquela lá, numa entrevista de domingo, ela pegou, tem um mensalão e tal, que explodiu, então... E várias outras situações que é a pressão da imprensa que desvendou várias coisas. E porque há um entendimento por que as pessoas, muitas, eu falo assim, acabam não gostando daquele que faz um trabalho de levar o conhecimento da verdade. Marcos, é difícil, né? Eu lembro quando eu vejo, por exemplo, essas questões de segurança pública, né? Entende? Então a pressão popular, a pressão política, o cara que quer aparecer, né? Sim. Eu vejo um grande movimento aqui, por exemplo, quando aconteceu aquele episódio de Blumenau lá, aquela tragédia na creche, que teve um psicopata lá que pulou lá, sim, enfim. E as pessoas já trataram como segurança pública, sabe? Já cobraram dos prefeitos dos municípios, tiveram que contratar vigia para botar nas escolas e tal, aquele tipo. E ao passo que tu vai estudar os casos, entendeu? É uma coisa de doente mental, cara. Ele não é bandido, não é coisa de segurança. O cara é psicopata, entende? Se tu pesquisar nos Estados Unidos, todas as escolas dos Estados Unidos têm segurança. Mesmo assim, acontece massacres, ok? Entende? O que é? Então o cara vai fazer agora num posto de saúde, daí vão botar segurança lá, entendeu? Eu estou dizendo que... É uma onda que pega. É uma onda, lógico que... Eu estou dizendo que os pais, enfim, é uma grande preocupação, não estou questionando isso. Mas é como se trata aquilo, né? Entende? Então, eu vejo que é isso, entende? Depende de como... E o que eu queria abordar também, que foi muito... Graças a Deus eu não vi nenhuma imagem daquilo. Não circulou o nome, sabe? Então teve um grande acerto, digamos, no começo saiu e tal, já tiraram, entende? Porque não se propagou muito isso, porque é uma coisa terrível, né? Sim. Entende? Você diz da imagem lá das vítimas. Exatamente, entende? E cara, é uma coisa que tu não quer ver, né? Então, hoje o mundo tá, né? Hoje nós estamos em alguns lugares lá, por exemplo, na faixa de Gaza lá, né? Eu vejo todo dia ali algumas imagens lá, mas tu não sabe se é de agora ou de depois. Como é que vai apurar aquilo? Sim. Né? Tá lá de dentro, né? Então a informação é uma coisa muito... Tem que ser muito criteriosa, né? Tu não pode, né? Então tem que ser apurada, enfim, as informações e tal. Nesses anos, quantos anos já de jornalista? Eu tenho aí uns 20 e poucos anos. Né? Tu já pensou nesse período todo em desistir de ser jornalista? Já, né? Já fiz isso. E por quê? Também. Cara, porque primeiro o rendimento, né, cara? Poucos aqui, jornalista milionário e rico aí não tem, né? Não tem, né? Ou você diz o financeiro. Claro, né, cara? Sim. E nesse mundo aí de jornalista, há uma união ou desunião? Cara, eu acho que é como qualquer outra profissão, entendeu? Há um... vamos supor, vamos imaginar que médicos, né? Então os médicos têm a concorrência, as clínicas, vão imaginar, sim, né, e tal, mas eles, né, trabalham cada um e eu acho que tem concorrência. Vamos supor, professor, deve ter, eu sou melhor e tal. Comerciantes, eu acho que tem essa questão, né? Agora, união, eu vejo que tu gosta de algumas pessoas, algumas se identificam, né? Sim. Tu consegue separar quem é bom, quem é ruim. Os bons, graças a Deus, né, vão em alguns blocos. Tu conhece no meio, tu tá numa cidade, tu tá numa região. Não, aquilo ali não vale água da luz, tu sabe quem é que é a pessoa, entendeu? Sim. Então, tu acaba identificando desse tipo. Tu separa, não é união e tal,
Eu acho que não é essa a questão. Tu acaba convivendo, né, com todos, mas cada um tu vai gostar mais de um ou menos de outro, né? Sim. Um fato que mais marcou nessa tua carreira? Marcou? É. Cara, teve alguns, mas teve foi 2 cenas assim, foi terrível. Foi um acidente, Marcos, que eu cheguei, deu acidente, eu via, né, o bombeiro, e era lá perto da barragem. E era um acidente que o cara pegou fogo, sabe? E eu cheguei junto com os bombeiros, sabe, assim, sabe, já tava apagando e infelizmente eu presenciei, sabe, as vítimas, né, que estavam naquele acidente, entende? Então é uma cena de terror, entende? Foi. E isso me chocou, entende? Acaba chocando porque tu vê, sabe, como é, né, humano e tal, e parece que tu sente aquela fumaça, sabe, fica uma semana assim, mais tempo assim, é terrível, né? Acidente é terrível, né? Sim. E eu lembro que eu fiz uma foto até, e foi também no acidente 470, e foi muito violento. Era uma família que estava indo pro oeste, ali em Trombudo Central, passo naquele lugar sempre, não tem como tu não lembrar, né? E acidente é sempre muito triste, né? Os acidentes é que tu lembra mais, né? E era também a polícia, tava as pessoas ali, eles não conseguiam identificar o veículo. O carro bateu, se estraçalhou, foi tão impactante, entende? Tu não sabia que carro era, entende? Então imagina isso, né? Entende? Então ele rachou no meio, bateu num caminhão e tal. E tinha criança também, né? E eu lembro que ficou caído uma bolsa da criança, sabe? Assim, foi muito chocante pra mim ver, porque a criança não estava mais ali, já tinha levado, entende? Sim, Mas sim. era uma bolsa de aula, né, cara? Enfim, com as coisinhas ali, um ursinho, um negócio. Então isso é terrível, né? Com criança é terrível. E o que na profissão de jornalista é mais satisfatório? E para ti, qual que é? Era legal quando se completa, né? Quando tu, né, uma denúncia, por exemplo, né, alguma coisa assim, um crime, né, alguma coisa ali, se vai para frente, né? Porque tem aquela, né, como é que a polícia, como é que o jornalista denuncia, né? A polícia prende, o advogado solta, né? Tem uma gíria que se fala nesse meio, entende? Eu acho que é isso, né? A satisfação, assim, também de tu, pô, foi isso quando tu colabora, né, com pessoas, né, entende? Eu fiz umas reportagens assim, né, por exemplo, de uma menina que tinha câncer, por exemplo, uma mulher, já era mulher, né, entende? Pô, tu contar a história dela, assim, sabe? Se recuperou do câncer, entende? É história, né? A história de pessoas é sensacional, né? Sim. Tu tá contando história aqui. Sim. Tu acaba tirando um pouquinho de cada um, né? Eu acho que... E eu lembro que uma pessoa me abordou uma vez na Praça Rio do Sul. Eu estava de plantão do jornal lá no jornal, na Folha. Eles, e tinha no final de semana sempre era uma entrevista perfil. Era alguém da cidade, e daí tu fazia uma entrevista, assim, perfil. Que daí já rodava para segunda e já estava pronto, fazia o final de semana. Porque sempre tem que ser um empresário que sabe, bem sucedido. O que é bem sucedido? É só rico, né? A pessoa e não é, né, cara? Às vezes um agricultor lá conseguiu trabalhar, botar 2, 3 filhos na faculdade, cara. Sim. Ele é muito mais valorizado do que um empresário que ficou rico só, né? Entendeu? Não tô questionando, né? Sim. Todos têm a sua importância. Todos têm a sua importância, Sim. entendeu? Então, as pessoas são importantes, né? O humano, acho que falta mais a gente ver esse lado humano, né? Por trás de um acidente, não é só bater o carro. Lá tinha uma história naquela batida, entendeu? As pessoas estavam indo para algum lugar, morreu alguém, entende? Então é terrível, né? Então cada pessoa, todo ser humano tem o porquê, né? Porque tá lá, porque acontece. E na profissão de jornalismo, tem muitos amigos? Graças a Deus, eu acho que esse é o maior privilégio que eu tenho. Eu posso dizer isso, Marcos. Assim, é um privilégio. Que eu tenho amigos. Sim. Assim, e posso contar com eles. Tu acaba tendo uma cumplicidade, primeiro, no dia a dia, né? Na profissão. Tu acaba compartilhando algumas informações, algumas situações. Sim. E na verdade, como se tu se identifica com alguém, tu já tá da mesma profissão,
tu acaba tendo também mais amizades ou menos, né? Então isso, a vida ali Sim. acaba escolhendo, mas Eu graças sempre a Deus deixo eu tenho. uma pergunta para o final, porque eu sempre gosto de fazer umas perguntas diferentes, mas antes, eu falo nessa trajetória toda Não. a importância da família. Paz. A família é muito, é mais importante que tem, né? É legal. Não tem como medir isso, né, Marcos? Sem fazer, né? Como eu estava dizendo antes, né? Falta mais as pessoas, né? Se abraçar mais, ver, né? Viver, né? Sim. A gente está num mundo muito, muito dinâmico, né? Muito distante, né? Entende? Hoje tem aqui, né, os aparelhos de celular, por exemplo, que deixa, né? Então, é uma situação que muitos tu usa profissionalmente, né? Muitos só usa, né? Boa parte do tempo tu fica isso, né? Mas acaba afastando, né? Eu vejo muitos casos, né? A minha esposa também trabalha com a parte jurídica, assim, vê muitas situações familiares, né? Tu imagina Você diz na área da justiça. Jurídica, na justiça. Então tu imagina uma mãe, várias, ter que ir na justiça, acionar, fazer um boletim para tirar o meu filho de casa. Sim. Que está se drogando, que eu não quero mais, sabe? Afastar, como é que é fazer uma medida protetiva, né? Entende? E são vários casos, né? A gente, aqui em Salete tem, em Itaió, em Brasil todo, entende? Então, tu imagina a situação, né? Então, sabe, de famílias, então, estão corrompidas também, né? Estão se desfazendo. Eu acho que é importante para tudo, né? Mas, não sei, o mundo precisa mudar nesse sentido. E antes da mensagem final, as considerações finais. Como jornalista, conhecedor, né, tanto da política como no geral, famoso, por que nunca quis ser candidato a nenhum cargo político? Não, primeiro tu disse, sempre faz uma pergunta, tu sempre faz essa pergunta, né? Não é, eu acho, a minha Nunca área. teve interesse? Eu acho que já passa assim, porque já tive convites, né? Por que tu não vai? Porque, né, já houve convite? Já algumas vezes. Sim. E tal, né? Porque tu acaba se envolvendo, ainda mais quando faz assessoramento disso, né? Entende? Sim. Se envolvendo, eu digo, no sentido de enfim, no grupo de apoio, né? No grupo de organização, assim, das campanhas e tal. Então, mas não lógico que tem aquela situação, né, Marcos? Você também deve ter, como cidadão, tu acaba vendo como é que é. Tu tá numa função que às vezes ajuda mais do que às vezes ingressar na própria política. Entende? Né? E acaba tendo um pouco de ilusão também, a gente sabe disso, tu tá próximo também, tu já viu muitas situações, que é como eu disse lá atrás, não, tu quer para mudar o mundo, tu quer melhorar, a gente falou de família, tanta coisa assim, e talvez seja para a política, né? A política seria a forma adequada. Mas o sistema é bruto, né? O sistema não permite, às vezes, não adianta ter uma pessoa só. Tu tem que ter 50% mais um, né? Sim. Como é que tu vai mudar as leis? Como é que vai melhorar? Então, sei lá, eu acho que não tenho essa pretensão e ainda não, ou vai ter ainda um dia? Não sei, o mundo, né? O mundo gira, a roda gira e o mundo dá voltas. Pois é, isso nunca sempre fala. Nunca. Por que tu diz sempre que a roda gira? Porque é assim, né? O planeta é assim algum. E tem um livro chinês, acho que é chinês, eu não lembro agora. Mas tem um livro é uma página só, né? Tu abre no meio. Então ali tu diz, quando tu tá no fundo do poço, quando tu tá lá, já aconteceu tudo de ruim, tu abre o livro. Olha, se acalme e tal, vai melhorar, né? A roda vai girar, vai melhorar, né? Essa dificuldade vai passar. E para tu ler quando tá no fundo do poço. E quando tu tá no ápice também, quando tá colhendo frutos, tá rico, tá indo bem, tu tem que ler aquele livro. Tu abre lá, olha, aproveita que vai piorar. Sim. Entende? Então a roda gira. Tá bom. Muito obrigado, jornalista Alexandre Salvador, e até para deixar registrado, eu já havia convidado o Alexandre já do início, porque quando a gente começou com o projeto, tu vai lá para a gente ir... mas fosse bem, Marcos, tu foi... E começando a colocar em prática. Não deixamos de trocar ideia disso, né, era uma Mas é bom até para contar um pouco do resumo da história. Há muito tempo isso, parabéns aí pela iniciativa, né, tu é precursor de várias coisas aqui no Alto Vale também,
enfim, das rádios que tu ajudasse aí, eu sei do teu esforço e tal, e da tua qualidade também, né? Que tu preza muito por qualidade aí. Sei. Eu acho que tem muita coisa Eu tô pra colher aprendendo com o vídeo aqui, Não. o Muriel tá dando umas dicas aí também. Não, o tá Muriel show que de é bola. o, Olha a qualidade do áudio, tu o vê aí. Muriel. E a gente Não teve que perde nada. alterar agora aqui, tu conhece também, né, sobre essa questão de registros. Então a pois gente, né? a Estamos gente esperando, né? Ó, sensacional. começa com uma ideia e depois acaba mudando até para fixar, né? Por isso que eu já tinha falado, quando nós começar, Alexandre vai ser o primeiro. E aí ele, não, deixa depois. Mas então, obrigado pelo Tá bom? convite, eu acho. Sucesso aí, né? Obrigado. Na assessoria da Prefeitura do município de Salete. Tá bom, obrigado, Marcos. Sucesso para você também, hein? E muito Inevitável. obrigado. Até mais. O Alexandre Salvador, jornalista, famoso, em mais um podcast com a gente aqui. Tá bom. E agradecemos, né, a todos que acompanharam, né, um resumo muito breve aqui, né, da trajetória no jornalismo do Alexandre Salvador.